Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. A maneira como a Bíblia descreve o retorno de Jesus é exatamente a maneira como o livro do Êxodo descreve como Moisés volta do Monte Sinai. Êxodo 16, versículo 10, e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e ao som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Apocalipse 16, versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. Você vê que quando a Escritura diz que Jesus retorna do céu, existe o ressoar da última trombeta. Da mesma forma, no livro do Êxodo, quando Moisés volta do Monte Sinai, acontece também um forte toque da trombeta. Da mesma forma, quando Moisés estava se encontrando com Deus, o povo estava reclamando. E então eles estavam dizendo: por que ele está demorando tanto para voltar? Onde está Moisés? Ele disse que voltaria, e por que está demorando tanto? Em paralelo, nós vemos que antes da volta de Jesus, a Escritura também nos diz que onde está o cumprimento da promessa da volta de Jesus? Por que ele está demorando tanto? 2 Pedro 3, versículo 4, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E quando Moisés realmente volta do Monte Sinai, muitas pessoas estavam contra ele. Então ele diz: aqueles que estão do lado do Senhor, venham até mim. Mas aqueles que eram contra ele e que adoravam a ídolos foram destruídos. Da mesma forma, a Escritura Sagrada nos diz que na volta de Cristo Jesus, aqueles que estiverem do lado dele serão arrebatados para ele. Virão até ele. Mas os que estiverem contra ele, os que se afastaram dele e decidiram ir na direção do mundo, do sistema da besta, será destruído. Isso porque receberá a marca da besta. E o destino destes será o lago de fogo, queimando, distante de Deus. Está tudo nas Escrituras.
existe um padrão a ser seguido, uma tipologia que aponta para o tempo do fim. Quando Jesus fala que está na história de Moisés, observe o que ele diz no Evangelho de Lucas. Lucas 24, versículo 44, e disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus está dizendo que tudo aquilo que está no Antigo Testamento estava apontando para ele. Nós conseguimos enxergar isso claramente quando olhamos para a história de Moisés. Moisés realizou sinais e maravilhas. O povo acreditou nele por conta disso. Mas depois que ele foi para a montanha encontrar a Deus e demorou muito para retornar, as pessoas começaram a se virar contra ele, começando a se perguntar: onde está Deus? Onde estavam os milagres e maravilhas que tínhamos visto antes? E muitos deles deixaram de acreditar porque começaram a pensar que Moisés não voltaria mais. Da mesma forma, Jesus também realizou poderosos milagres, sinais e maravilhas. E quando ressuscitou, subiu à direita de Deus. E quando ele voltar para buscar a sua noiva, muitos que reclamam da sua demora estarão dispersos, como as 5 noivas imprudentes, que já não estavam mais realmente preparadas para a chegada do noivo. O profeta Oséias diz: um dia ou um milênio. Capítulo 6, versículo 2: depois de 2 dias ele nos dará vida novamente, ao terceiro dia ele nos restaurará para que vivamos em sua presença. Poderíamos ler: depois de 2 milênios ele nos dará vida novamente, ao terceiro milênio ele nos restaurará para que vivamos em sua presença. Perceba que o profeta está dizendo que a nação israelita seria revivida, não em dias literais, mas em 2 milênios. Novamente, um dia para Deus equivale a 1000 anos. Vamos ver se realmente essa profecia se cumpriu na história. Antes de mais nada, a maioria dos historiadores concorda que Jesus foi crucificado no ano 30 depois de Cristo. Esse é o ponto quando o pastor foi atingido e a sua perseguição começou. Digamos que o ano 30 depois de Cristo marca este começo. João 10, versículo 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 7 em diante, diz: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Então, se adicionarmos 1 milênio a 30 anos, leva-nos a 1030 após Cristo, o que nos leva ao primeiro dia. Mas a profecia fala que são 2 dias que eles seriam revividos. E então, se contarmos mais 1 milênio, nós vamos para o ano de 2030 depois de Cristo. Então, lembre-se que o profeta Oséias disse que depois de 2 dias eles seriam revividos, mas no terceiro dia eles seriam ressuscitados para viver em sua presença. Então, quando este terceiro dia começa? Então, o terceiro dia, o terceiro milênio, seria do ano 2030 até o ano 3030. Então, o profeta diz que no terceiro dia eles seriam
criados, ressuscitados para viverem em sua presença. E isto começa, esse terceiro dia começa a partir do ano de 2030 depois de Cristo. Mas antes disso, antes do terceiro dia, do terceiro milênio, ele diz que no segundo dia eles seriam revividos. Então nós teríamos que ver dentro do segundo dia, se aproximando do terceiro dia, onde a nação de Israel fosse realmente revivida, tendo em mente que os dias judaicos terminam após o pôr do sol. Então, no pôr do sol do segundo milênio, devemos ver algum tipo de reavivamento em Israel. A história nos mostra que, após anos, centenas de anos, espalhados e banidos de Israel, o povo judeu surpreendentemente encontra vitória contra seus inimigos. E a terra de Israel foi revivida e fundada no ano de 1948. Este ano se enquadra no segundo milênio. E este ano de 1948, digamos que estaria na última parte do segundo dia. Mas é um pouco antes do amanhecer do terceiro dia. Perceba como a profecia aqui se torna tão precisa que se alinham com a história, o que realmente aconteceu. Isso, em 14 de maio de 1948, o novo governo, chefiado por David Ben-Gurion, é instalado em Tel Aviv. Portanto, pela primeira vez, desde que a legião romana destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, os judeus têm a sua nação própria. Assim, a história foi feita como um Estado de Israel que nasceu concebido em contenda e violência e floresceu para se tornar voz nos assuntos mundiais. Sua bandeira tornou-se um símbolo de esperança em um mundo conturbado. Os profetas do Antigo Testamento previram que após 30 depois de Cristo, quando o pastor deveria ser morto, o povo judeu seria espalhado e levado cativo pelas nações. Então nós vimos o que aconteceu. E então o profeta também previu que depois de 2 dias, mas antes do terceiro dia, eles seriam revividos. E nós vimos o que aconteceu em 1948. Bem, curiosamente, quando olhamos para Abraão, o pai dos judeus, ele nasce exatamente em 1948 após Adão. Então, não apenas um código profético de um dia se igualando a 1000 anos, mas também do nascimento do pai Abraão se igualando a este ano de reviver a nação de Israel. Então, isso acontece no primeiro dia e no segundo dia. E então, no terceiro dia, o profeta Oséias diz que eles serão levantados para que possam viver em sua presença. E o terceiro dia, se formos fazer o ponto de partida do dia da crucificação, começa por volta do ano 2030. E na segunda vinda de Jesus, quando ele retornar, qual é o tempo que ele promete que vai governar nesta terra? Exatamente por 1000 anos. E quando Jesus volta, a primeira coisa que ele faz é levantar ou ressuscitar aqueles que estão esperando por ele. E então, todos estes, Igreja de Cristo, viverão na presença dele, que é exatamente o que Oséias termina falando em sua profecia dos 3 dias, onde no terceiro dia ele os trará, os levantará para viver em sua presença. Realmente ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus, mas a estação, o período, essas coisas, um dia nós saberemos, porque o anticristo estará reinando por 3 anos e meio. Então, se a Bíblia diz que o anticristo estará reinando por 3 anos e meio e trazendo a destruição, então, no final desses 3 anos e meio é o tempo, a estação onde Jesus vem. Então, você sabe que quando o anticristo estiver reinando, haverá um tempo determinado para que ele tenha poder sobre os santos. E então Cristo virá para destruí-lo. E então nós saberemos o tempo destas coisas. Enquanto isso, nós permanecemos vigilantes, porque independente do tempo,
Hoje é tempo de viver tudo novo. Jesus em breve voltará a buscar a sua noiva e precisamos estar vigilantes, prudentes e atentas a este retorno, que em breve será. Não importa se estaremos vivos ou mortos, de qualquer forma, seremos ou ressuscitados ou arrebatados. E estaremos no tribunal diante de Cristo, para que Ele possa nos dar o galardão, a recompensa que nós merecemos diante dos tesouros que juntamos no céu. Então, precisamos analisar a nossa vida, deixar o pecado para trás, colocar prioridades. Será que realmente você tem gastado tempo com coisas que importam? Ou você tem perdido o seu tempo com aquilo que não gera vida, mas morte? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta mensagem. Fala conosco, Senhor, ministra em nossos corações, limpa-nos do pecado e faz com que possamos entender mais e mais os teus mistérios que estão escondidos na tua palavra, mas que podem ser revelados àquele que tem humildade e vontade. Sê conosco nesta caminhada. Seguimos buscando a presença de Deus em nossas vidas todos os dias. Obrigada, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.